Ficar de pé com alegria e vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Bem-vindos à casa de Deus em mais uma manhã de adoração, mais uma manhã onde eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se revelar de uma forma especial. Amém? Nós temos no nosso coração a palavra de Deus que diz: buscar-me-eis se me buscardes com todo o vosso. Às vezes a gente olha para essa palavra, uma palavra que é até conhecida, e a gente não entende a profundidade que tem nela. Quantas pessoas buscam, mas não estão encontrando Deus verdadeiramente. Não estão conseguindo desenvolver um relacionamento com Deus. Não estão conseguindo ver a manifestação de Deus em suas vidas. Mas por quê? Porque ela não está buscando com todo o coração. Ela deixa no coração dela outras coisas que atrapalham, outras coisas que impedem ela de ter esse contato, essa comunhão com Deus. E muitas vezes é a incredulidade. Muitas vezes a pessoa, no fundo do coração, ela duvida de que Deus realmente quer fazer algo grande na vida dela. Às vezes a pessoa, inconscientemente ou até conscientemente, carrega dentro de si a crença de que, eu acho que no meu caso Deus ele não quer fazer. Não, Ele quer. Ele sempre quis. A questão é que muitas vezes nós não abrimos o coração, nós não buscamos com a intensidade necessária para que Ele se revele, para que Ele se manifeste. Eu sempre costumo citar o seguinte exemplo. Você vai encontrar petróleo, que é algo muito valioso, né, ainda nos dias de hoje. Você vai encontrar petróleo assim na superfície da terra? Vai encontrar? Pegou um enxadão assim, deu uma no chão, já começa a jorrar petróleo. Se fosse assim seria ótimo, né? Mas não. É algo que está muito profundo. E geralmente tudo que é valioso está bem fundo. Quem aqui já tropeçou em pepita de ouro na rua? Não, né? Porque é algo, meu irmão, valioso e é algo que está escondido. Se fosse algo que tivesse aí disponível, né, a reveria, não seria algo valioso, concorda sim ou não? Coisas valiosas, elas são profundas. A mesma coisa, meu irmão, a presença de Deus, os tesouros escondidos, as revelações escondidas de Deus, isso está guardado, isso é profundo, isso é para quem vai fundo, isso é para quem vai além. Então não se limite na oração nem no louvor, desde o momento que nós começamos aqui, nossa preparação às 7h30, já tem que haver uma intensidade, uma busca intensa, porque senão não vai encontrar, vai ter sempre mais do mesmo, e aí o culto vai ser só mais um culto. Quem entendeu e recebe essa palavra em nome de Jesus? Então feche seus olhos nesse momento, o Espírito de Deus está aqui, nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui, Jesus, e por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti mais uma vez. Seja bem-vindo no nosso meio, Pai. Que esse momento seja todo Teu. Esse culto, Pai, é todo Teu. O culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Estamos aqui, meu Deus, para buscar esse relacionamento contigo. Estamos aqui para buscar essa intimidade com o Senhor. Estamos aqui para ir além. Ezequiel, quando profetizou, ele viu em visão as águas que corriam da casa do Senhor e se transformavam num rio. Porém, este rio ele tinha níveis de profundidade, desde a profundidade mínima, que no máximo ali batia nos tornozelos, mas mais adiante, mais à frente, mais profundo, as águas que davam nos joelhos, mas ainda iria mais fundo, as águas que batiam na cintura, e depois as águas que davam nos ombros, mas ainda tinham águas mais profundas que só se podiam passar a nado. E nós escolhemos, meu irmão, nós escolhemos, minha irmã, a qual nível de intimidade nós queremos estar. Muitos, a maioria, ficam apenas na beiradinha e não vão além. Mas se você quer ir mais fundo, comece a orar nesse momento. Senhor, eu quero ir além, eu quero ir mais fundo.
Se o Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração, então é com todo o meu coração que eu quero te buscar, é com todo o meu coração que eu quero te adorar. Oh, aleluias, santo é teu nome, Jesus. Receba a nossa adoração, receba o nosso cântico, receba o nosso louvor. Nós levantamos as nossas vozes a Ti, Pai, e é o nosso culto, é o nosso sacrifício de lábios, Pai, a nossa oferta diante do Senhor que sobe e que suba, meu Deus, até o Senhor como incenso suave. Pai, é o Teu povo, é a Tua igreja, aqueles que se chamam pelo Teu nome, aqueles que foram escolhidos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Nós não estamos aqui, Senhor, por vontade própria. O Senhor nos trouxe aqui, porque se o Senhor não tivesse tido misericórdia de nós, se o Senhor não tivesse estendido a Tua graça sobre nós, nós não estaríamos aqui. E nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio. Oh, meu irmão, eu convido você a ir além. Talvez você nunca ultrapassou a barreira dos minutos para você falar com Deus, mas esse é o seu momento, meu irmão. É o momento de você vencer a si mesmo. É o momento de você, com as suas palavras, Ele não quer palavras bonitas, poéticas, Ele quer a sinceridade do seu coração. E com toda a sua sinceridade, vai dizendo para Ele o quanto Ele é importante na sua vida, o quanto você precisa dEle, o quanto que sem Ele você não é nada. Reconheça isso, reconheça Ele em todos os seus caminhos. Pai, é o Senhor quem tem me dado livramento, é o Senhor quem tem me dado vitória. É o Senhor quem tem me fortalecido, porque se não fosse pela força do Senhor, Pai, eu já teria desistido, eu já teria, Pai, aberto mão de tudo. Mas o Senhor é a minha rocha, é a nossa rocha e fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia, o nosso Criador, o nosso Salvador. E levantamos um louvor a Ti nesse momento. Oh, digno, 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 digno de honra e glória, recebe a adoração. Oh, recebe o clamor da Tua igreja. Mais alto, Jesus, mais alto, mais alto, mais alto. Nós queremos ir a mais alto, Jesus. Queremos ir mais fundo no Teu reino, Pai. Pai, verdadeiramente neste lugar onde nós temos, Pai, o entendimento. Oh, nesse lugar onde nós temos a revelação, neste lugar onde nós temos, Senhor, a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, exalte, exalte. Deus, Ele habita no meio dos louvores do Seu povo. Deus, Ele habita no meio dos louvores da Sua igreja. Não há Deus maior. Cante com todo o seu coração. Não há Deus melhor. Santo Jesus. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus, não há Deus. Ele recebe, Ele merece. Não há Deus melhor. Não há. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluia. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu
Levante a sua voz, igreja. Levante o seu clamor e cante. Para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Isso, vai enchendo esse lugar de adoração. Oh, Ele recebe, porque Ele está sentado no mais alto e sublime trono. Ele reina para todos sempre. Oh, exaltado nas alturas. Oh, vem, Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua glória. Vem, Senhor, enchendo esse lugar. Esse lugar é teu, este altar é teu, essa igreja é tua, este é o teu povo, aqueles que são chamados pelo teu nome, aqueles que foram escolhidos por ti, aqueles por quem o sangue de Cristo foi derramado. Santo, 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 nós estamos aqui para o teu louvor, Jesus. Oh, não há outro Deus, não há outro como nosso Deus. Ele é a rocha inabalável. Não há outro nosso Deus, não há outro como nosso Senhor. Louve, igreja do Senhor, de todo o coração. Não há Deus maior. Cante, igreja do Senhor. Não há Deus. Não há Deus como nosso Deus, como nosso Deus. A igreja cantando, aleluia. Não há Deus. Enquanto você louva o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Não há Deus, não há Deus tão grande. Como nosso Deus criou todas as coisas, criou o céu, aleluia, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, Senhor, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Eu estou aqui, estamos aqui para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Vamos aplaudir bem forte ao nome de Jesus. Ele recebe adoração, Ele recebe adoração. Oh, ao nosso Deus, cante nas palmas para o seu louvor, para o seu teu louvor, Senhor, para o seu teu louvor, Senhor, para
uma vez, bem bonito. A igreja louva. Ampara o céu. Aleluia, Ele merece. Para o céu, somente para Ele. Para o céu, para o céu, para o céu. Louvor, aleluia. Vamos aplaudir aí. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Cumprimente quem está à sua volta aí. Mais pessoas chegaram. Fala, meu irmão, você não tinha chegado ainda, viu? Mas agora você chegou e agora já entra nessa adoração junto com a gente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Isso. Sempre bom estarmos na presença de Deus. E vamos aquecer, sim ou não? Vamos esquentar um pouquinho, sim ou não? Diz que essa semana vai fazer sol. Quem dá glória a Deus? Glória a Deus em todo tempo, né? Em todas as situações. Mas vamos lá, tem um louvor que diz assim: nós devemos celebrar ao Rei dos Reis, que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos cantar aplaudindo bem forte Jesus? Palma na mão. Declara assim: a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire os pés do chão. Tira os pés do chão. Declare: a alegria do Senhor é a nossa força. Cante: a alegria do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade pertencem, amém. Celebre ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire os pés do chão. Tira os pés, tira os pés do... Ó, tudo que tem folha, tudo que tem vida, louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre em alegria cante, exalte o nome dEle. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve, adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre em alegria cante, exalte o nome dEle. Levante, cante, salte e dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória, tem um brado de vitória. Segura um pouquinho aí, ó. Me parece que os irmãos não conhecem muito esse louvor. Eu fiquei com essa impressão. Quem ficou com essa impressão? A letra demorou um pouquinho aí, o povo foi entrando no ritmo. Mas deixa eu ensinar uma coisa bonita para você.
para a gente fazer aqui para Deus, amém? Quando cantar esse refrão, ó, levante, cante, salte, danche, alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória, dê um brado de vitória. É isso aí, os irmãos já entenderam. Então no brado de vitória você solta o grito de vitória, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer bonito para Deus? Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra, toda a glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Palma da mão. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve. Tudo que tem vida, tudo que respira, louve. Adore ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante. Exalte-o, ó. Tudo que tem vida, tudo que... É o Salmo 150, hein? Glória ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante. Exalte o nome dele. Vamos lá. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra, toda a glória, dê um brado de vitória pra nossa festa começar. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem que ser sempre com alegria, meu irmão. E nós estamos aqui cantando a palavra de Deus, porque é o que diz, né, no Salmo 150. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, louve ao Senhor. Quem tem fôlego aí? Glória a Deus. Então, você respira, então louve ao Senhor em nome de Jesus, amém? Deixa eu perguntar rapidamente, por causa do horário, eu vou colher pelo menos 2 pessoas só, para contar um testemunho. Ministro Rodrigo, eu tenho uma bênção para contar, algo que glorifica o nome do Senhor, para edificar a igreja. Então levante a sua mão do seu lugar, em nome de Jesus. Tem lá no fundo? Isso, então já leva o microfone lá no fundo. E a irmã levantou primeiro ali, dona Vanildes. A senhora fica para o próximo culto. Em nome de Jesus. Tem a nossa irmã ali no fundo que levantou a mão. E a irmã já tinha levantado lá. Eu vou pegar só 2 só por causa do horário, tá bom? Demais irmão, senta um pouquinho. Não fica chateado comigo, não. Mas aí no próximo culto, na próxima oportunidade, você conta, tá? É por causa do horário mesmo. Eu vou pegar só as 2 irmãs. Ali no fundo, a irmã Rita, né? E a nossa irmã aqui, à minha esquerda. Isso. Primeiro com a irmã Rita lá. Bom dia. Bom dia. Conta a bênção. Eu quero agradecer a Deus, porque no mês de julho, né, eu tive 2 chefias, substituição de chefia, muito delicada. Certo. Né? E eu quero agradecer a Deus, porque Ele me ensinou, me instruiu e cuidou de mim. E me deu muita proteção. Né? E foi uma bênção. Eu quero agradecer a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos aplaudir Amém? o Senhor Jesus. O Senhor é a tua força. E o Senhor, Ele coloca a graça sobre nós, irmãos. Eu sempre faço essa oração. E aprendi até com o pastor Valquir sobre fazer essa oração, para que o Senhor coloque a graça dele sobre nós, assim como ele colocou a graça dele em José, que até no cárcere, né, ele foi abençoado, né, ele foi ali abençoado por todos os seus líderes. Você vê o Potifar, o faraó, o senhor do cárcere ali, o carcereiro mor, todos eles acharam graça em José e José foi abençoado. E é assim que tem que ser. Qualquer lugar que você esteja, seja na empresa, na escola, né, no trabalho, qualquer lugar, vizinhança, igreja, você tem que ser uma referência e alguém que tenha a graça de Deus. Amém? Bom dia, minha irmã. Bom dia, como que é o nome da irmã? Maria. Maria, conta a bênção.
Ô, pastor, eu já havia contado uma quarta-feira, né? Sim. Mas eu vou concluir porque é para glorificar o nome do Senhor. Amém. É que há um mês, mais ou menos, eu recebi um áudio da minha irmã falando que a minha irmã havia sido internada lá no Nordeste, né? Certo. Aí ela falou assim, que o médico falou, que ela chegou lá, fizeram uma bateria de exame, né? Fizeram tomografia, ela estava com câncer. Estava não, né? Tá, ainda. Mas ele fez o exame e falou assim, ó, a gente não pode fazer mais nada. Ela já chegou, ele já colocou ela numa... O metástase do câncer já tinha tampado todo o cérebro dela, né? E ela já chegou, já não estava falando mais, já não andava mais, e eles colocaram na intensiva, né? Falou para ela, ó, agora aqui eu não posso fazer mais nada. Ela mandou no áudio, né? Aí eu ouvi tudo, depois aí eu falei assim, eu mandei assim uma mensagem para ela assim, ó, Deus é Deus do impossível. Glória a Deus. Ali eu fiz uma oração, né? Depois eu me ajoelhei no lugar, eu fiz uma oração e eu falei, pedi para Deus assim, porque lá no Nordeste é muito difícil você falar com as pessoas de Jesus, porque eu fui lá e é difícil. É verdade. Né? Porque eles A se dizem crença, muito... a religiosidade. Isso, muito católicos, né? Eles se dizem ser, né? Aí ali eu fiz uma oração e eu pedi assim a Deus, falei, Deus, o Senhor me deu uma promessa, que eu e minha casa serviríamos o Senhor. Verdade. E eu peço ao Senhor, deixar ela, permitir que ela conheça Jesus. E que ela saiba dele e possa aceitá-lo, né? E ali eu fiz aquela oração, eu pedi a ele, né? Aí no dia seguinte, apesar que na hora a gente ora bem mais, né? Aí no dia seguinte ela falou assim, ó, mandou outro áudio, falou assim, sabia que ela está melhor? Pastor, em 3 dias, ela saiu da intensiva. O médico colocou ela no quarto, falou, vamos ver como é que ela vai reagir, né? Colocou ela no quarto e hoje ela está em casa andando, que não andava mais. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma vitória na vida dela. Já está fazendo. Fez. Glória a Deus. Fez. Vamos aplaudir Jesus. Que bonito testemunho, irmãos. E o nosso Deus realmente é o Deus do impossível. E nós estamos vivendo essa campanha, né? É um testemunho da campanha, ó. Estamos vivendo o Domingo do Impossível, a campanha, o nosso missionário R.R. Soares estabeleceu. Quem colocou o selinho do domingo aí? Glória a Deus, viva essa fé do impossível, meu irmão. Nosso Deus, Ele move o impossível realmente em nome de Jesus. Agora vamos ficar de pé, nos envolvendo mais com Deus. Você vê, o nosso coração vai se aquecendo, a gente vai ouvindo os testemunhos, nós vamos louvando a Deus, vamos preparar para a palavra de Deus. A gente sempre dá aquele recadinho, a gente pede com carinho, com amor. Por favor, verifica o seu celular, tá bom? Às vezes esquece, não tem problema esquecer, mas eu estou te avisando, estou te lembrando agora. Dá uma olhadinha, deixa no silencioso. Se tiver qualquer dificuldade, chama um amigo nosso obreiro aí que vai te ajudar, tá bom? Mas coloca no silencioso, coloca no modo avião, não deixa tocar na hora, porque aí atrapalha você e quem quer ouvir a palavra. Amém? Em nome de Jesus, fecha os olhos, Pai. Derrama a tua chuva, Jesus. Derrama, Senhor, teu rio de águas vivas aqui nesse lugar, Jesus. Faz inundar, Jesus, a terra seca. Oh, Jesus, transforma o deserto, Jesus, num manancial, Jesus. Transforma, Jesus, esse deserto num manancial, Jesus. Faz reverdecer, Jesus. Oh, aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva
neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Vem inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Vem inundar o meu coração. Vai chover, vai chover, Senhor Jesus. Derrama chuva neste lugar. Derrama chuva neste lugar. Eu quero, Senhor Jesus, dos teus rios, nas suas águas vivas, Senhor. Ah, Senhor, aquele que crê, jorrarão rios de águas vivas do seu interior. Oh, Senhor Jesus, faz frutificar, faz reverdecer, Jesus, essa terra seca, Jesus. Oh, queremos ver os teus frutos brotando, surgindo, em nome de Jesus. Nós ansiamos por Ti, nós ansiamos pela Tua presença, ansiamos pelo Teu nome. Oh, aleluia. Assim como a costa, diga pra Ele, anseia por águas, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca, precisa. Meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu Senhor Jesus. Vem inundar o meu coração. Vai chover, Senhor. Vai chover neste lugar. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teus rios de vida. Vem inundar o meu coração. Com as mãos levantadas, busque, busque, busque. Oh, aleluia! Cantere, cantere, balamacedere. Receba da vida, receba da vida. Oh, a água é vida, a chuva é vida de Deus, é vida de Deus, é vida de Deus, é vida de Deus. Traz a vida, Senhor, traz a vida, Senhor. Move a tua mão forte, faz o impossível. Faz o impossível, faz o impossível se tornar possível. Jesus, Jesus, sobre o teu povo, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os jovens, Senhor, sobre, Senhor, os homens, as mulheres, abençoa, Senhor. Senhor, trabalha baixada na canta na base,
Vem sobre nós, com tua chuva. Vem, Senhor, Jesus, vem sobre nós, com tua chuva. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva. Vem com teu rio, Senhor Jesus, vem inundar o meu coração. 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 A igreja canta. Vai chover, Senhor, derrama. Esse é o nosso clamor. Vem com teu rio, Senhor, vem inundar. Eu clamo, vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, vem inundar. Vem inundar, vem inundar. Vem inundar, vem inundar o meu coração. Vem inundar o meu coração. Vem inundar o meu coração. Vem, Senhor, vem inundar o meu coração. Sobre nós vai chover, Senhor, vai chover, Senhor, vai chover. Pai, nós queremos estar atentos à tua voz. Queremos, meu Pai, estar em espírito, Pai. Queremos, Espírito Santo, aprender, ó Deus, a ser sensível à tua voz. Nós queremos a tua glória aqui sendo derramada no nosso meio. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor venha estar aqui agora. Vem renovar o teu povo. Renova esta pessoa que ainda, ó Deus, não se conectou ao Senhor ainda nesta manhã. O culto, ó Espírito Santo, já começou, mas essa pessoa ainda não iniciou uma comunhão com o Senhor ainda. Nós precisamos nos aproximar mais ainda, Jesus. Aleluia. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou
longe de ti, Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Ó Espírito Santo, nós queremos, meu Pai, a tua glória sendo derramada aqui no nosso meio. Nós queremos, meu Pai, o teu poder, meu Pai, fazendo parte de nós. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua presença, pelo teu poder que é derramado aqui no nosso meio. Diga: obrigado, Jesus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Tem gente que ainda não acordou ainda. Eu estou acordado desde as 3 horas da manhã. Amém? Fomos ao monte, levamos o livro da salvação, clamamos, buscamos a Deus. Orei por você, orei pela sua família. E eu tenho certeza que Deus está presente aqui no nosso meio. Amém, Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quero que valorize o que você tem. Mas diga mais: você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Amém? Você sabia que há momentos que alguém precisa ouvir isso de outra pessoa, né? Quer dizer, a pessoa está se sentindo tão para baixo. Hoje é o dia de nós falarmos felizes aqueles que choram. A pessoa fala: nossa, então eu estou muito bem, viu, pastor? Porque eu só choro, né? Mas calma, existe o choro que traz o consolo de Deus, tá? Não é todo choro que Deus atende, não. Amém? Vamos ensaiar primeiro? Está acordado, pastor? Tá nada, tá dormindo ainda. Olha lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada, hein? Nada de ficar sofrendo com esse seu complexo. Não estou te ouvindo. Dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que vou. No início, vamos lá. Quero que valorize, vamos lá. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Diga pra pessoa: ó, Ele está em você, o Espírito Santo move em você, até com gemido inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vamos assim, ó. Eu sempre falo isso. Eu estava lá no Nordeste. Tinha uma senhora que sentava na frente. Era todo culto que ela participava, cara fechada. Mas teve um dia que eu cantei esse louvor. Deus tocou no coração dela. E eu não pedi para que ela fizesse, não. Naquele dia o Espírito Santo se moveu no coração dela. E ela saiu do lugar. Ela começou a falar para todo mundo, porque a alegria que estava nela queria que passasse para outras pessoas. Amém? Você vai procurar pelo menos umas 4 ou 3 pessoas. Vai virar uma bagunça isso aqui. Mas uma bagunça santa. Amém?
Mas não quero que você fale para quem você conhece. Tem gente que só quer falar para quem conhece. Não, você vai sair do seu lugar. Você vai falar para umas 4 ou 3 pessoas. Amém? Amém? Pode ser? Sim ou não? Mas por que você não saiu ainda? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Diga pra ela, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, vamos lá. Quero que valorize o que você é, um ser tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Você viu aí, ó? Eu venho falar do valor que você tem. Ah, eu venho falar do valor que você tem. Olha o que o Espírito Santo diz, ó. Ele está até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode por isso levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Ó, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, Romanos, capítulo. Não é para sentar não, tem gente que já quer sentar, fica de, meu Deus do céu. Calma, gente. 8:26. Romanos 8:26. Deixa eu ministrar essa palavra para você. Romanos 8:26. Isso. Você tem que entender como que é a função do Espírito Santo na sua vida. Nós temos falado muito sobre a pessoa do Espírito Santo, né? E a gente tem que falar bastante mesmo. A gente precisa ter uma igreja que seja batizada no Espírito Santo, pessoas que estejam envolvidas realmente com a presença de Deus. Amém? É muito importante, você tem que lutar para isso. Eu não fui batizado ainda, pegar aquele estudo que eu dei, né? No primeiro domingo desse mês, falar, Deus, eu quero ser batizado no Teu Espírito. Eu quero ter a presença do Senhor na minha vida. Mas há momentos que assim, a gente é batizado no Espírito Santo, mas vem momentos difíceis, não vem? Vem lutas, vem adversidades, querem mexer, querem entristecer, querem fazer com que você se sinta inferior. Mas olha a pessoa do Espírito Santo que ele faz. E da mesma maneira, também, o Espírito, que é o Espírito Santo, ele ajuda aonde? As nossas fraquezas. Olha o que o Espírito Santo é. Olha como é importante você ter a presença do Espírito Santo. Porque ele te ajuda no momento das suas fraquezas, das suas fragilidades. No momento que você não sabe lidar com a vida, no momento que você não sabe lidar com o que está acontecendo. Transformações, novidades. A Bíblia fala que, da mesma maneira também o Espírito, que é o Espírito Santo, ajuda ou nos ajuda em nossas fraquezas. Ele diz mais, porque não sabemos o que havemos de quê?
Não tem aquele momento que você não sabe como orar? Já aconteceu isso com você? Eu não sei como falar com Deus. Eu não sei como explicar para Deus o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Eu não sei explicar para Deus, falar para Deus o que... Tirar aqui de dentro e falar e colocar para fora. Às vezes a gente não sabe. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Porque Ele sabe, Ele não somente me ajuda, mas também Ele sabe o que havemos de pedir como convém. Olha isso. E Ele diz, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha isso. Às vezes a gente não sabe pedir, a gente não sabe falar com Deus. A gente não sabe colocar para fora o que nós estamos sentindo. Mas olha o que o Espírito Santo faz. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Ele vai lá, o Espírito Santo, que conhece o nosso coração, que conhece o que nós queremos falar, ele traduz para Deus aquilo que nós não conseguimos falar. Ele traduz para Deus aquilo que nós estamos precisando colocar para fora. Quem está entendendo? Essa é a função do Espírito Santo. Olha como é importante isso. Olha como é importante você ter o batismo do Espírito Santo. Ele diz, ele nos ajuda das nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, vamos colocar assim, mas o mesmo Espírito intercede por nós, de que maneira? Com gemidos, de que maneira? Inexprimíveis. Eu sempre procuro explicar de uma maneira simples. Tem coisa que está doendo, se você espremer, vai para fora? Sim ou não? Mas esses gemidos que a Bíblia fala, esses gemidos, essa alegria que o Espírito Santo nos coloca dentro de nós, ninguém vai conseguir tirar. Ainda que venha nos espremer, ainda que venha nos apertar, não vai conseguir tirar de nós. Porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos é aquela coisa que não sai, mas está aqui dentro, está se movendo. Diga glória a Deus. É aquela alegria, aquele prazer. Que por mais que a gente seja apertado, essa alegria, essa paz de Deus não vai conseguir tirar de nós. Ninguém vai conseguir tirar. Você crê nessa palavra? Pega essa Bíblia, junta assim no seu coração. Espírito Santo, nós estamos em Tua presença nesta manhã. E talvez, meu Pai, esta pessoa ainda não conseguiu falar tudo o que precisa falar contigo nesta manhã. Mas nós temos o ajudador, Senhor. Nós temos o Senhor, meu Pai, como o nosso ajudador, que nos ajuda, Espírito Santo, nas nossas fraquezas. Meu Pai, traduz agora o que essa pessoa precisa falar. Que neste momento haja uma presença de Deus tão forte neste lugar, que ainda que essa pessoa não consiga falar com palavras, mas que Teu Espírito Santo venha agora, meu Deus, agora, neste momento, ajudar esta pessoa nesse momento de fraqueza, nesse momento de batalha, de luta, de estresse, de grande perturbação, de grande batalha. Ah, Espírito Santo, neste momento, meu Pai, o Senhor está dando para esta pessoa, fazendo ela se sentir valorizada. Somente o Teu Espírito pode fazer isso. Ah, presença de Deus. Ah, Espírito Santo, Espírito Santo. Que neste momento, meu Pai, o Senhor comece a interceder por nós. Que o Senhor comece agora, meu Pai, traduzir o que nós precisamos falar. E que o Senhor, meu Deus, venha interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Algo que ninguém possa tirar de nós. Que o Senhor venha trazer a Tua glória, a Tua presença. O rabaxerebe canta la mama, materebe canta la mama. O rebe canta la machede canta la mama, necoterebe canta la mama. Você precisava desta palavra. Você precisava desse momento em que Deus falasse com você agora. Agora você pode. O
você está diante do seu Senhor, do seu Consolador, daquele que renova a sua vida, daquele que renova as suas forças. Ah, Jesus, ah, Jesus, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece o momento de cada um aqui, Senhor. Tem gente passando por momentos difíceis, tem gente passando por lutas, por adversidades, tem gente passando, meu Deus, por um momento que parece que todos se esqueceram. Mas o Senhor não se esquece do filho que cria. Tu és o Deus, meu Pai, que todavia não nos esquecerá de nós. Ainda que o pai e uma mãe se esqueça, o Senhor disse: eu todavia não me esquecerei de ti. O seu nome está gravado na palma da minha mão. Ah, Ele é Deus, Ele é Deus. Assim como Jesus falou para aquele centurião: eu irei até ele e lhe darei saúde. Eu não sei qual que é a sua preocupação, mas quando aquele centurião clamou a Deus para que fosse, para que curasse alguém, o Senhor Jesus disse: então deixe comigo, eu irei até ele e lhe darei saúde. O Espírito Santo pode ir aonde ninguém pode chegar. O Espírito Santo, ele pode convencer alguém. Ah, Deus está se movendo aqui agora, meu irmão. O Espírito Santo pode quebrantar o coração de alguém. O Espírito Santo pode mover-se em favor de alguém. O Espírito Santo pode ir em qualquer lugar, não importa a distância, não importa o lugar. Da mesma forma que Jesus disse: eu irei até ele e lhe darei saúde. Oh, Rabaxerebe canta la mamai, Ramamaterebe canta la machorebe canta la mamai. Deus pode ir até lá e trazer paz ao coração daquela pessoa. Deus pode visitar alguém, que você pode citar o nome agora, e levar para aquela pessoa que está em densa depressão, que talvez preso a uma depressão, uma angústia, a uma ansiedade. O Espírito Santo pode ir até aquela pessoa agora e dar a ela, devolver a ela a alegria perdida. Deus pode ir até um lugar, a um hospital, a uma UTI. Deus pode visitar uma pessoa agora, neste momento, e dar a ela saúde que talvez você não tenha, mas agora você, na presença de Deus, o Espírito Santo sabe o que você está precisando. Talvez é você que está necessitado disso. Então você pode falar: Espírito Santo, vem sobre a minha vida aqui agora. Vem, Espírito Santo, renovar a minha vida. Aleluia. Espírito Santo, ore por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que necessito usar, mas não consigo. Me ajude, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Me ajude, Senhor. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Meu Deus, meu Deus, me ajude nas minhas fraquezas.
não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor, a igreja, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Meu coração está, mas o meu clamor. Ah, você está na presença de Deus, meu irmão. Não é à toa que o Espírito Santo não deixou você parar de orar, de falar ainda. Porque hoje o Espírito Santo quer te ouvir. Ele quer tirar algo que está lá dentro, lá no íntimo do seu coração para fora. Deus já visitou pessoas, já levou saúde para alguém que está doente. O Espírito Santo já está usando agora, o Espírito Santo foi, já está movendo, já está se manifestando de uma maneira tão poderosa, tão gloriosa. Aleluia. O Espírito Santo já visitou lugares. O Espírito Santo nesta manhã já vasculhou até lugares que você nem imaginou que, mas ele já passou na tua casa, no seu trabalho. Deus já moveu o coração de pessoas que você nem imagina. Esta é a presença de Deus. Essa é a glória do nosso Deus. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Pode sentar, irmãos. Às vezes é bom, mas a gente precisa se envolver mais. Amém? Precisa buscar mais, precisa intensificar mais. Esse é o momento que a gente precisa aproveitar, que é a presença de Deus. Amém? Bom, lá acho que na entrada os meus irmãos entregaram a cartela para você. Nós já oramos, né? Não sei se você percebeu, a gente foi lá e estava orando pelo impossível. Pastor, é possível? A palavra de Deus fala sobre isso. Um centurião veio clamando por um servo que estava doente, e Jesus disse: eu irei até ele e lhe darei saúde. E Deus, ele fez isso hoje. Amém? Não vou falar que ele vai fazer, não. Ele já fez. Já visitou lugares, visitou pessoas, já levou saúde, levou cura, levou restauração. Você crê nisso? E preparou você. Amém? Preparou você para levantar a cabeça, nada de cabeça baixa. Todo mundo tem essa cartela. Essa aqui é uma campanha do missionário, né? Nós já estamos no 4º domingo, né? Você colocou adesivo aqui, o meu já está adesivado aqui, ó. E o seu? Tem que adesivar. Tem alguém que não tem um adesivo? Do 4º domingo? Entregaram logo na entrada. Isso. Que está lá em Mateus, capítulo 5. Nós começamos a falar que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se a ensinar a palavra. E quem que se aproximou? Só os discípulos. Discípulos são seguidores. E a multidão? Então, tem muita gente que às vezes só se aproxima de Deus porque está precisando de alguma coisa. Porque está precisando de uma cura. Não é nada de errado, não tem problema. Está precisando da prosperidade. Mas não se aproxima para aprender esse ensinamento de como se tornar uma pessoa feliz. Porque hoje a felicidade está sendo procurada por várias pessoas. Verdade ou não é? O livro que mais vende hoje é livro de autoajuda. Como ser feliz, não é isso? Como ganhar dinheiro, tem um monte. Mas quer dizer, quem que pode trazer essa alegria verdadeira? Só o Senhor Jesus. Mas aquela multidão não aprendeu. Por quê? Porque não se aproximaram e não quiseram aprender. Porque Jesus estava ensinando, mas eles não queriam aprender. Eles não tinham tempo para isso. E tem muita gente que está fazendo isso. Só busca a Deus porque está precisando de alguma coisa. Não, busca a Deus porque você quer aprender como se tornar uma pessoa feliz. Semana passada, eu falei que então que Jesus começou a ensinar. Esse ensinamento não foi para todo mundo. Olha o celular, hein? Deixa para vibrar aí, ou desliga ele agora. Senão atrapalha o seu irmão. E aí, o que Jesus estava falando aqui? Jesus, ele
estava ensinando como se tornar uma pessoa feliz. Ele disse: feliz os pobres de espírito. Só recapitulando o que nós lemos semana passada. O que é ser pobre de espírito? Ser humilde. E lembra o exemplo que a Bíblia deu, não foi nem eu, de Mateus 18? Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse assim: se você não se converter e não se tornar como uma criança, não podereis entrar no reino dos céus. Porque Jesus disse que nós precisamos ser humilde igual a criança. Por que a criança é humilde? Porque ela perdoa rápido. Porque ela consegue dar o perdão rápido. Ela não fica guardando nada, é criança. Então, se você não for igual uma criança, o que a criança faz? Ela é ensinável, ela escuta, ela ouve conselho. Então, se você não reconhecer que você é uma pessoa que precisa de mudança, que precisa melhorar, que precisa, ser mais humilde, você não consegue nem ser feliz, nem ser outro passo que a gente vai dar, que é o versículo 4 agora, que nós vamos ler. Olha só o que diz. 5:4. Bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Feliz. Deixa aqui, pastor. Pode deixar. Agora, nada. Deixa aqui, daqui a pouco eu falo, eu vou orar. Bem-aventurados, que é feliz, os que choram. Pastor, chorar, porque quando a gente lembra de choro, o que você lembra? Tristeza, sofrimento, né? Não é isso? Porque quando lembra de choro, bem-aventurados, felizes os que choram. Mas que choro é esse? Deus, ele vê todo o choro? Não. Não. Porque se fosse assim, irmão, o que tem de gente chorando por aí? E Deus, ele não vê todo o choro. Deus não observa todas as lágrimas. É isso que você precisa entender. Por isso que a Bíblia fala, felizes os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Olha isso. Felizes os que choram. Como eu falei para você, que choro é esse? Você se trancar dentro de um quarto e chorar, Deus não fica vendo esse choro. Esse choro você só está compartilhando em 4 paredes. Deus, ele não vê esse choro. Chorar porque perdeu alguma coisa. Tem gente que chora por tanta coisa, né? Eu poderia ficar aqui uma semana pregando isso aqui para você. Lamentações, não é palavra de hoje, Lamentações 1:6, a Bíblia fala, por isso choro eu. Por isso choro eu. E por que ele estava chorando? Não é 1:6, é isso aí. É alguma coisa. É 1:8. 1:16. Por essas coisas choro eu. E por que coisas ele estava chorando? Por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas. Meu Deus, então, pastor, o que aconteceu com essa pessoa? Alguém ficou doente? Por isso que ele está chorando? Ele perdeu o trabalho, ele está passando uma luta financeira? Por que ele está chorando tanto ao ponto de se desfazer em lágrimas? Não foi por coisas. Olha por que ele estava chorando. Porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Você viu por que ele estava chorando? Eu falo que tem gente que chora por muitas coisas, irmão. Tem gente que chora porque isso aqui não deu certo, chora porque perdeu o broto. Você ri? Tem gente que chora por causa disso, chora por causa de uma menina, chora por causa de um rapaz, chora por isso. Tem gente que até o que não existe, ela chora. A Bíblia fala, o verdadeiro motivo do seu choro devia ser porque você está fora da presença de Deus. Mas as pessoas não choram por isso, estão preocupadas. Se está bem com Deus, se está em comunhão com Deus, mas ela chora por várias coisas. Está triste, se entristece por inúmeras coisas, coisa até boba, coisa que não tem nem motivo. Mas as pessoas não choram pelo real motivo, quem está entendendo? Que é a sua necessidade para com Deus. Então o choro que Deus ele vê, o choro que Deus ele traz consolo, não é todo choro não.
Porque às vezes tem muitas pessoas que elas não entendem. O que o choro traz? O choro, ele traz arrependimento. É uma mudança. Se o choro que você chora só faz você piorar, esse é um dos choros que Deus não vê. Esse é um choro que Deus não faz, não transforma esse choro em felicidade. Até porque esse choro só faz você piorar. Ao contrário de fazer você se tornar uma pessoa feliz. Por isso que a Bíblia fala, felizes os que choram. Em outras palavras, feliz aquele que está triste e está se arrependendo. Porque se não houver arrependimento, esse choro, eu estava até falando para o Maurício, ele falou, eu não sabia. Existe um ditado que diz assim, fulano está derramando lágrimas de crocodilo. Quem já ouviu já? Você sabe por quê? Você sabe por quê? O crocodilo, quando ele está matando uma pessoa, existe uma ação estomacal que faz ele chorar. Ele está matando a presa, mas ele está chorando. Você viu que bonito? Quer dizer, o que adianta a pessoa chorar, mas ela está fazendo a maldade, a pessoa ainda não se arrependeu, a pessoa continua praticando coisas que não agradam a Deus, mas ela está chorando, pastor, eu estou chorando. Esse choro, se fosse assim, Deus ia pegar o choro do crocodilo também. Não pode ter esse choro. O choro precisa ter arrependimento. Qualquer coisa que você faz, se não traz um arrependimento para você, se não traz mudança, Deus não atende, Deus não recebe. Para você entender, vamos lá para Malaquias. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Malaquias 2:13. É o último livro da Bíblia. Deixei vocês presos aí? Fica aí. Eu lembro que antigamente, na minha igreja, o pastor auxiliar ficava sentado, né? Coitado, ele ficava sentadinho e ficava assim, ó. Alguém chega e fala assim, pastor, todo mundo está vendo, o senhor está dormindo aí. Daniel está assim, ó. Fica ali, Daniel, senão você vai dormindo aqui na frente do povo. Aqui. Porque está acordado de madrugada, né? Daqui a pouco eu estou me movimentando. Mas o Daniel, Edilson está até com o olho assim, ó. Tá vendo? Até dá para ver a bolinha do olho. Malaquias 2:13. Ainda fazer isto? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta e nem aceitará com prazer da vossa mão. Você viu o que a Bíblia fala? Por isso que às vezes a pessoa fala, pastor, eu estou chorando tanto, eu entro na presença de Deus, eu choro. Às vezes você vê uma pessoa chorando, e às vezes não é porque ela está sentindo a presença de Deus. Ela está procurando, ela está chorando talvez por tantos motivos. Está chorando por causa de uma luta que está passando, porque está triste com alguém, está aborrecido. Esse choro Deus não vê. O choro precisa provocar o que na pessoa mesmo? Arrependimento. Mudança. Porque se o seu choro não traz mudança, esse choro Deus não vê. Esse choro não vai produzir em você a felicidade. Mas Jesus nos ensinou, felizes os que choram, sim. Feliz a pessoa que chora, arrependida. Feliz a pessoa que reconhece, por isso que o primeiro passo é importante, né? Ela é humilde, né? Para reconhecer, né? Suas falhas, seus erros, suas fraquezas e vai até o Senhor. Feliz é essa pessoa. Cuidado, talvez você passou a vida inteira chorando. E às vezes você fala, pastor, olha, a minha vida é chorar na presença de Deus. Mas que choro é esse? É um choro que traz mudança? É um choro que faz você melhorar ou faz você piorar? Outro ditado bem conhecido, quem não chora? Já ouviu esse? Já ouviu?
Está na Bíblia? Tá. Oh. Tá. Davi falou, assim como uma criança desmamada, assim sou eu na presença do Senhor. Quando a criança chora, o que ela está pedindo? O que ela está pedindo? Que o colo do pai, gente. O Doug já ficou... Não, por quê? Está com fome. Então a maneira dela assim. Aí quando ela mama, o que acontece com a criança? Meu irmão, se acalma. Não é? Aquilo para ela, né? Aquele negócio amansa ela, daqui a pouco ela está dormindo. Fica quietinha, não fica? É o que a Bíblia está dizendo. Irmão, chorar não vai trazer consolo para você. Mas quando você chora, reconhecendo a sua necessidade para com Deus, Deus consola você. Deus traz um consolo para a sua alma, uma alegria que você não tem. Por isso que a palavra de Deus é clara aqui em Malaquias 2,13. Ainda fazer isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, até de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher de quem? Do teu concerto. O que Deus está falando aqui? Está falando não somente de um homem, mas está falando da mulher também, vice-versa. Que não foi leal. Que não foi fiel à mulher da sua mocidade. Não teve fidelidade, não teve compromisso. Não adianta você fazer as coisas. Se você fez algo errado e você não se arrependeu, a Bíblia fala, não adianta você chorar. Não adianta você cobrir o altar de Deus de lágrimas. Deus disse, eu não vou aceitar. Por quê? Porque você foi desleal e você não se arrependeu do ato que você fez. Quem está entendendo? Se você não aprender isso, você não vai ser feliz. E Deus nunca vai te consolar. A dor, o choro só vai continuar, só vai aumentar para você. O seu choro tem que ter arrependimento. É isso que vai fazer de você uma pessoa feliz. O versículo 15, vamos ver. 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o quê? O repúdio. Você sabe o que é repúdio? Divórcio. Coloque outra versão atualizada para a gente ler. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse, eu odeio. O que Deus odeia? O divórcio. E os homens violentos. Então, tenham cuidado em seu espírito e não sejam infiéis. Olha que coisa séria. Deus, ele odeia o divórcio. E os homens violentos. E por que Deus está falando isso? Está falando daquela pessoa que errou. Não está falando só do homem, está falando da mulher também, vice-versa, que não está sendo fiel. Está fazendo errado, mas chora, mas não de arrependimento. Chora pelas consequências, mas não chora por causa do real motivo. Quem está entendendo? Não chora. Para você entender um pouquinho melhor do que a gente está falando, vamos ver o que diz Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. Daqui a pouquinho já oro com você. E a Bíblia fala assim, e ninguém seja fornicador. O que é fornicador? É aquela pessoa que está envolvida com as coisas desta terra, deste mundo, com os desejos sexuais. É fornicador. É aquela pessoa que está em pecado. Ele diz, e ninguém seja fornicador ou profano. Como quem? Como Esaú.
que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar o quê? Ele queria herdar a bênção. Você sabe que ele trocou a bênção de Deus por causa de um prato de comida, não foi? Ele diz, para quê? Porque que adianta, né? Que adianta eu ter direito à bênção, estou aqui morrendo, eu morrendo de fome. Ele não valorizou a bênção. Ele não valorizou aquilo que Deus tinha. Gostei muito do que uma pastora disse. O Esaú, ele tinha o direito da bênção, ele abusou. Porque ele vivia mais no campo do que junto do pai, que tinha a bênção para dar para ele. Às vezes a pessoa sabe, não, Deus é comigo, pastor, Deus vai me abençoar. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. Mas talvez você está mais no mundo lá fora do que na presença de Deus. E isso fez com que Esaú, que tinha o direito da bênção, por não ficar mais na presença de Deus, mais distante lá no campo, sempre ele estava no campo, sempre no campo. Ele era o dono da bênção. Mas ele não ficava perto do pai como fez Jacó. Jacó sempre estava perto do pai, sempre estava em casa. E às vezes a pessoa não valoriza esse momento, ela está onde? Em casa, na igreja, em comunhão. Talvez você diga, pastor, Deus, eu tenho um direito à bênção? Tem, mas cuidado para você não ficar mais no campo como fez Esaú. Ficou mais lá fora do que dentro. Não parava em casa. Não tinha o prazer de estar em casa, não tinha o prazer de estar na presença de Deus, na casa de Deus. E o dia para entregar a bênção, o que aconteceu? Ele perdeu, porque ele não valorizou a bênção de Deus. Esaú, diz a palavra, que esse homem se tornou um fornicador. Se tornou um profano. E Deus disse, não seja igual a ele. Não seja igual a ele, porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi o quê? Foi rejeitado, por quê? Porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas, irmão, ele buscou com lágrimas, ele chorou. Pastor, mas o senhor acabou de falar que felizes os que choram, felizes aqueles que se arrependem. Tá, ele chorou, mas ele estava chorando por aquilo que ele perdeu, e não pelo erro que ele fez. Quem está entendendo? Tem gente que é assim. Tem gente que chora muito mais pela consequência do problema, mas não chora por causa das ações, por causa dos erros que cometeu. Então hoje você precisa fazer uma oração para Deus, senão você pode perder a bênção, igual fez Esaú. Ele perdeu a bênção de Deus. Estava sempre lá no campo, sempre envolvido com as coisas lá fora, se perdeu. Um homem que tinha o direito da bênção. A Bíblia fala que ele buscou com lágrimas. Mas a Bíblia fala, você não merece, você não pode ter a bênção. Por quê? Porque não teve arrependimento. Um dia um missionário falou com um homem assim. Esse homem tinha errado. Esse homem começou a ter uma relação extraconjugal. E aí, esse homem se arrependeu. Esse homem se arrependeu, veio falar com o missionário, e o missionário disse assim, você está arrependido, amigo? O homem disse, sim. Eu tive esse caso aí, eu estou arrependido, eu sei que eu fiz coisa errada, mas eu estou arrependido, chorava. Aí o missionário pegou assim, falou para ele assim, e aí, você agora está certo que você quer? Não, chorou. E falou, missionário, eu chorei, larguei aquela mulher. Aí o missionário disse assim, mas amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a sua mulher morrer hoje, e você ficar sozinho, sua mulher morreu, e você voltaria para essa mulher? Disse, eu voltaria. Ele estava arrependido? Não. Ele não via a hora da mulher morrer para casar com outra. Tem gente que faz isso, irmão. Infelizmente tem gente que faz isso. Às vezes está com marido e mulher, mas está pensando em outra pessoa. Que triste. Então você precisa entender, o seu choro, enquanto não haver arrependimento, Deus vai ouvir? Não é todo choro que Deus ouve.
Deus ouve aquele choro que a pessoa está arrependida. Deus ouve o choro, Deus vê o choro daquela pessoa que mudou. O seu choro tem que ter arrependimento. Nínive é outro exemplo. Nínive seria uma cidade destruída. E por que Deus não destruiu a cidade? Lá no livro de Jonas, no capítulo de número 3, versículo 8, diz o texto. 3:8 de Jonas. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Esse povo, quando soube que Deus poderia dar uma chance para ele, o que eles fizeram? Eles começaram a orar e fazer jejum, e começou a cobrir de pano de saco. Irmão, eles estavam tão decididos a mudar, que eles vestiram de pano de saco até os animais. De tão decidido que eles estavam. Ele disse: olha, nós estamos em consagração, estamos arrependidos do mal que nós fizemos. E eles disseram: quem sabe Deus vai se voltar para nós, porque Ele vai se arrepender, como a gente se arrependeu, e a gente vai se livrar da ira, porque nós estamos perecendo. Versículo 10, toda atenção. E Deus viu o choro, as lágrimas, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Irmão, eles tinham uma sentença de morte ali, o povo de Nínive. Mas Deus, eles choraram. Eles choraram, se lamentaram. Mas o que Deus viu? A mudança. Então a sua atitude fala por você. Não adianta só você chorar, não adianta só você se lamentar e chegar aqui na igreja e chorar. Não. O que Deus vai ver de verdade é a sua atitude. Qual o motivo que você está chorando? Porque você perdeu alguma coisa? Porque alguma coisa deu errado? Você está triste? Você está chorando por causa disso? Primeira coisa, você devia estar chorando porque o Consolador está longe de você. Você devia estar chorando porque você não tem mais a comunhão com Deus. Por isso que o inimigo está prevalecendo. Você devia chorar, como diz a palavra de Deus, reconhecendo e se arrependendo. Diga glória a Deus. Não sendo como Esaú, que ainda depois com choro queria recuperar a bênção, mas não conseguiu, porque Deus não viu arrependimento, apesar que ele chorou. Eu quero fazer oração por você agora. Mas fale com Deus. Feliz aqueles que choram. Que choro é esse? De arrependimento. Você quer que Deus traga de volta a alegria que você perdeu? Então chore arrependido. Chore porque você quer uma mudança. E Deus vai trazer o consolo que você está precisando. Amém, Jesus? Sentado mesmo, curva a sua cabeça, Espírito Santo. Eu quero apresentar neste momento, meu Pai, essas vidas. Pessoas que vieram aqui hoje, nesta manhã, Jesus. Tem muita gente chorando pelos cantos, se lamentando por inúmeras coisas, inúmeras situações. Pai, mas não é todo choro que o Senhor vê. Não é toda lágrima que o Senhor responde. Porque o Senhor, meu Pai, primeiro vê qual que é o motivo do choro. Por que essa pessoa está chorando? Por que ela está derramando lágrimas? Porque Deus conhece qual é a intenção. Porque se o choro não tiver acompanhado de mudança, de arrependimento, com desejo de não fazer mais o erro, de não cometer mais as mesmas coisas, Deus não pode trazer a felicidade. Mas Ele diz: feliz aqueles que choram. Feliz a pessoa que chora, desejando uma mudança. Feliz esta pessoa.
Se tornará uma pessoa feliz aqueles que choram, porque estão reconhecendo que precisam mudar. Feliz é aquela pessoa que chora, porque está querendo recuperar a comunhão com o Consolador. Deus, Ele não vê apenas o choro, Ele vê qualquer intenção do choro, qualquer motivo. Esaú chorava pela perda, mas não chorava pelos erros que cometeu. E ainda que ele tenha buscado com lágrimas, com muito choro, chorando, dizendo: Pai, Pai, me dê uma bênção. Deus não viu nele arrependimento, porque ele só estava chorando pela perda de algo, e não pelo erro que ele cometeu, por ter se tornado profano, por não ter valorizado a bênção de Deus, por ter direito da bênção e ter vivido mais tempo lá no campo, lá no mundo, lá fora. Oh, Deus falou com você hoje nesta manhã. Talvez você está tão distante da presença de Deus. Você vem pelas manhãs de domingos na igreja, mas pergunte para você: você está perto de Deus? Você tem comunhão com o Espírito Santo? Se você partisse hoje, você iria para o céu? Talvez você chore culpando tantas pessoas, mas olhe para você. A salvação é individual, diz a palavra de Deus. Talvez você tenha passado tanto tempo chorando dentro de um quarto, e hoje Deus falou para você que esse choro, que até hoje não teve mudança, porque se houvesse mudança, você já teria sido consolada, consolado. Porque quando um choro carrega arrependimento, carrega desejo de mudança, Deus consola, Deus abraça, Deus devolve as forças, Deus devolve o ânimo. Porque existe uma tristeza da parte de Deus, porque a tristeza da parte de Deus traz o arrependimento, assim como diz segunda carta aos Coríntios 7:10. A tristeza do mundo não, a tristeza que o mundo dá, o choro que o mundo produz, não tem arrependimento. Por que você chora? Por que você anda chorando? O Espírito Santo quer se mover no seu coração. Oh Jesus, oh, fique de pé agora. Você precisa falar com Deus. Por que você chora? Talvez você deveria mudar o motivo. Chore porque você está longe da presença de Deus. Oh, Rabaxerebe canta lá, bababa, terebe canta lá, maná. Pai, tem gente agora que está chorando pelo real motivo. Talvez essa pessoa chorou tanto porque as coisas não estavam indo bem, mas nunca chorou porque perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Assim como diz Lamentações 1:16: por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque eu perdi o meu Consolador, que deveria me consolar. Mas os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Chore porque você precisa mudar. Chore porque você está arrependida, arrependido das suas ações. Esse é o choro que Deus traz, o consolo. A tristeza poderia ter tido já um fim, mas não teve por causa disso. Porque Deus vê mais as atitudes do que o choro. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você, oh,
e jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você sabe por que deve chorar? Você sabe qual é o choro que traz consolo? Você aprendeu? Você sabe como é que Deus vê as lágrimas? Ezequias, depois que fez uma oração, ele viu que o que ele estava falando estava tudo errado. Porque ele dizia: Senhor, lembra como andei, lembra o que eu fiz. Ele não fazia mais. E a palavra de Deus fala que ele chorou abundantemente. Deus falou para Isaías: Isaías, volta. Diga para ele que ele não vai morrer mais. Diga para ele que eu vou dar mais dias de vida, mais anos de vida para ele. Fala para ele que além disso eu vou dar vitória sobre os seus inimigos. Aleluia, aleluia. Deus, ele viu as lágrimas de Ezequias. Deus, ele viu o choro de Ezequias. Mas porque aquele choro que ele chorou é porque ele desejou mudar, arrependido das suas falhas e erros. Foi por isso que Deus foi lá e revogou. Foi isso que Deus foi lá e mudou. Foi por isso que Deus foi lá e atendeu, mudou a sentença. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu vou te buscar, Senhor. Diga: eu reconheço que preciso buscar mais, estar mais presente na tua presença, na tua casa. Diga: eu não quero ser como Esaú, que tinha direito da bênção, mas vivia muito fora da casa do Pai. Vivia mais tempo longe da casa do Pai, vivendo no campo, vivendo no mundo. Mas eu quero estar na tua presença. Diga: obrigado, Jesus. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Amém. Pode sentar. Traz de volta aqui a caixa para mim, por favor. Isso. Pedi para não tirar, mas acho que aí não ouviu. Onde tem uns envelopes, dízimos, eu pedi para colocar aqui, para não levar não. Bom, olha aqui para mim. Você ouviu a palavra de hoje? Obediência é uma coisa que traz bênção, irmão. Às vezes a gente está tão acostumado a fazer de um jeito,
Pastor, Deus, ele olha o choro? Você aprendeu que sim. Que choro que Deus ouve? Que Deus vê? O arrependimento. É quando aquele choro produz mudança. Se o choro que você está chorando não está produzindo nada, só maior tristeza, esse choro Deus não vê. Deus só vê o choro que produz arrependimento e mudança. É isso que você precisa fazer. E o choro, esse choro que traz mudança, arrependimento, a palavra de Deus fala que é esse que Deus traz consolo. Por isso que não tem como a pessoa estar na presença de Deus e ser triste, porque na presença do Senhor a abundância de... Porque Deus automaticamente já traz o consolo. Quantas vezes você já não chegou na igreja e você estava mal, mas naquele momento ali você se derramou diante de Deus. Deus, eu quero melhorar. Deus, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Aquele choro